Hoje é dia 10 de março de 2022, quinta-feira, 12 horas, em Franca, São Paulo. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, A Morte e o Seu Mistério. A Morte e o Seu Mistério é uma trilogia de Camille Flammarion. Camille Flammarion é um astrônomo que se dedicou ao estudo, além do seu campo profissional, né, que é observar o que ocorre no espaço. Ele utilizou a mesma metodologia para estudar os fenômenos da psique humana. À sua época havia um grande volume de fenômenos envolvendo a alma humana e fenômenos que posteriormente foram classificados pela parapsicologia como fenômenos psigama, psicapa, psiteta, que representavam a manifestação do fantasma dos vivos, ou seja, as pessoas que tinham o seu corpo físico e que de alguma forma conseguiam formar um duplo de si próprio e fazer acontecer coisas à distância. Mas também haviam os chamados fantasmas dos mortos, ou seja, aquelas pessoas que há dias, anos, décadas haviam perdido o corpo físico e, no entanto, se manifestavam. Então, não houve como aqueles que se autodenominam materialistas, ateus, desprezarem esses fenômenos. Então, os fenômenos psiteta, que é o termo utilizado devido à palavra thanatos, né? Fenômenos que envolvem aqueles que já não têm mais o corpo físico. À sua época, também haviam outros pesquisadores, haviam grupos de sociedades psíquicas, onde os intelectuais corajosos, intelectuais que não tinham medo do deboche, de uma visão reprochada, né, de seus contemporâneos, estudavam. Porque se a pessoa fosse ver a vida só pelo lado do peso do reproche, certamente nada na vida iria em frente. Então, alguns pesquisadores e pessoas renomadas, pessoas que se destacaram em vários campos da ciência, resolveram então vasculhar esse terreno fértil que representa a própria imortalidade de cada um de nós. Camille Flammarion, nessa trilogia, no primeiro volume, ele trata, esse é o segundo volume, né? Mas no primeiro volume ele trata do fantasma dos vivos, daqueles que gozam de perfeita saúde, sequer imaginam que vão morrer e, no entanto, de alguma maneira, ele se coloca em duplo e vai fazer-se ver em algum lugar. Há um caso interessante de uma senhora, uma professora, que perdeu o emprego várias vezes. Esse caso que ele conta já é o 11º emprego que ela perde. Ela está lá escrevendo na lousa, fazendo alguma demonstração para as suas alunas e, curiosamente, do lado dela se manifesta o seu duplo. Então ela está aqui e o seu duplo está imediatamente ao lado, porém o giz está apenas na mão material dele, na mão do corpo físico. E o seu duplo é como se fosse uma cópia que reproduzisse exatamente os mesmos movimentos que ela fazia. Porém, ela não tinha o giz na mão. O giz estava na mão do corpo físico dela. Em outro momento, ela está lá colhendo algumas flores e, de repente, as alunas a veem sentada em uma poltrona, as observando.
E eles tiveram oportunidade, devido à maneira com que estava distribuída, né, as alunas daquele colégio, dava para eles olharem de um lado e verem a professora colhendo, só que ela estava num movimento, sabe, aquele slow motion, né, aquele movimento lento, colhendo as flores, como se estivesse profundamente pensativa, fazendo um trabalho mecânico, e ao mesmo tempo ele estava ali do lado delas, as observando. As alunas, já acostumadas com aquele tipo de ocorrência, chegaram perto dela e passaram a mão, tentaram pegar no corpo da professora que estava sentada na poltrona, e a mão das alunas atravessava o corpo da professora. O caso se tornou um escândalo na escola, era uma excelente professora, todo mundo gostava dela, mas os pais, né, me parece que haviam tipo 50, 70 alunas lá, e desse grupo restaram apenas 15. Os pais retiraram as alunas e o diretor, percebendo que iria ficar sem mais alunas, veja bem, ele esperou acabar de 50 ou 70, não me recordo o número exato, esperou chegar a 15 alunas para falar, bom, a escola vai fechar, né? E aí mandou a professora embora, e foi só aí que a professora disse, ai de mim, esse já é o 11º emprego que eu perco. Olha que interessante. Então nós estamos relatando esses casos para dizer de fantasmas de vivos. Uma professora, no seu curso normal de vida, devido a essa manifestação de duplo, ela perde emprego pela 11ª vez. E isso está registrado nos anais das ciências psíquicas, além de estar nas obras, em uma das obras, né, de Camille Flammarion. Bom, e o segundo volume, que é este caso aqui em particular, durante a morte, ou seja, pessoas que estão moribundas, pessoas que estão próximas à perda do corpo físico, a pessoa está doente, está moribunda, então uma semana, 2 dias antes, elas também se manifestam em duplo. E ele chega até o ponto daquele momento em que a pessoa está quase, você não sabe se ela já foi ou se ela ainda vai, porque ela se manifestou em algum lugar, distante, geralmente, né? E depois as pessoas vão procurar saber o que aconteceu naquele dia, naquela hora. Então, como é uma confirmação posterior, as pessoas ficam na dúvida se a pessoa ainda estava no corpo ou não. Isso tudo para satisfazer ao apetite dos materialistas e dos ateus, que querem saber que aquilo aconteceu porque o corpo físico ainda estava presente. Mas para que a coisa se desdobre um tanto mais, Camille Flammarion, assim como outros pesquisadores, Gustave Gelei, Alexandre Tsakoff, Ernesto Bozano, também apresentam os chamados fantasmas dos mortos, que são aqueles que já perderam o corpo físico desde algumas horas até décadas e não há como negar. E a própria parapsicologia já teve que aceitar esses fenômenos e colocando eles na classificação dos fenômenos psiteta. Nós estamos no finalzinho do livro e vamos continuar a partir daqui. Detenhamos-nos em tal exposição, apesar do interesse revelador de todos esses fatos. Poderia prolongar-se indefinidamente tantas observações positivas eu tenho diante de mim. As aparições, as manifestações de moribundos são tão numerosas quanto variadas, e todas elas edificantes. Mas os limites primitivamente marcados para este volume já foram ultrapassados. Ele está se tratando apenas dos moribundos, né? Devo o êxito desta obra à colaboração simpática de meus leitores. Ele escrevia artigos no jornal à época, né? E as pessoas simpáticas com a causa dele, né? Que era mostrar a imortalidade, que era mostrar os fenômenos interessantes que acontecem com a alma humana enquanto ainda no corpo.
começaram a contar os seus próprios casos e casos que eles conheciam. Que há tantos anos se constituíram gostosamente no dever de me comunicar em observações precisas chegadas ao meu conhecimento para o estudo da alma e da sobrevivência. Que todos quantos colaboraram nesta obra de investigação e de ensino queiram receber aqui a expressão do meu mais profundo reconhecimento. Não posso escrever-lhes individualmente, mas apraz-me dirigir-lhe os meus sinceros agradecimentos. Creio-me autorizado a ser mais severo nas últimas páginas deste volume do que nas iniciais, para qualificar o estado de espírito dos negativistas impenitentes. Não pensais vós, caros leitores, que é preciso ser, mas, como direi, cego, surdo, qualquer coisa pior ainda para se continuar a recusar a evidência. Os fatos publicados neste tomo, neste volume, são tão comprobatórios como irrecusáveis. Foi sobre as observações comparadas que a mais exata das ciências, a astronomia, olha só, método de observação comparada, se fundou. Acontecerá o mesmo com a ciência psíquica, utilizando-se da observação comparada. E é este o nosso único método a empregar para chegarmos ao conhecimento da verdade. Todas essas observações estabelecem que o ser humano não se compõe unicamente no corpo material, visível, tangível, ponderável, conhecido de toda a gente em geral e dos médicos em particular, porque são eles que lidam com os moribundos, né? Mas também de um elemento psíquico imponderável, dotado de faculdades intrínsecas especiais, capaz de agir fora do organismo psíquico e de se manifestar à distância com o auxílio de forças das quais ignoramos a natureza. As condições cotidianas do tempo, do espaço, não lhes são impostas. Por outra parte, as experiências atuais de radiografia, radiotelefonia estabelecem que a atmosfera de que estamos envolvidos, penetrados, é continuamente percorrida por ondas etéreas que atravessam as paredes, que não se tornam perceptíveis aos nossos sentidos se não forem captadas por aparelhos especiais, conciliados com as suas vibrações. Vivemos perpetuamente, dia e noite, no meio do mundo invisível. Os fatos psíquicos aqui examinados mostram-nos, sem que nenhuma dúvida subsista, que no momento da morte, um tremor sutil de natureza desconhecida vai às vezes impressionar à distância os seres associados ao moribundo, por um modo qualquer que nem sempre é o da simpatia. Essa onda etérea ou projeção eletromagnética produz fenômenos físicos, sensações mentais. São elas emissões automáticas, geralmente involuntárias, comparáveis às vibrações elétricas que acompanham a desagregação dos laços terrestres. Para discutir esses fatos de observação, encontramos-nos presentemente numa ignorância análoga à dos astrônomos anteriores a Copérnico, a Galileu, para os quais a Terra era o centro de um universo fechado. Fisiológica sistema de um universo fechado, sistema egocêntrico,
antropocêntrico, tendo a ciência fisiológica ensinado até hoje que o pensamento é produto do cérebro, ao passo que a força psíquica é que rege a vida. Vamos até repetir. Para discutir esses fatos de observação, encontramos-nos presentemente numa ignorância análoga à dos astrônomos anteriores a Copérnico, a Galileu, para os quais a Terra era o centro do universo fechado. Sistema egocêntrico, antropocêntrico, tendo a ciência fisiológica ensinado até hoje que o pensamento é produto do cérebro. E, ao passo, entretanto, ao invés disto, pelo que se vê hoje, a força psíquica é que rege a vida. A razão de ser da vida é a força psíquica, e não a força psíquica ser a excreção, como a urina e as fezes, do cérebro. Nas observações que passaram pela nossa frente, são almas incorpóreas que se manifestam, almas de vivos. Todavia, temos perguntado muitas vezes a nós mesmos se não teremos tratado, em certos casos, com seres já mortos, já para além da fronteira da vida. A terceira parte desta obra, ou seja, a trilogia, o próximo livro, tomo 3, vai ser consagrada a este estudo especial daqueles que já deixaram o corpo físico há dias, meses, décadas. Ao exame dos fatos ulteriores à partida da etapa terrestre, manifestações, aparições de mortos depois do passamento, muitos minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. Depois, tudo escrupulosamente discutido, examinado, verificado. O nosso método científico será o mesmo. Nada de frases, nada de dissertações metafísicas, mas fatos. Terminemos, pois, aqui esta segunda parte, reservando para a terceira parte, terceiro tomo, o livro 3 desta trilogia, tudo quanto pareça não poder estar ligado aos vivos, a quando o indivíduo ainda está com o corpo físico, e pertencer ao domínio da morte, ou seja, daqueles que já têm os seus despojos guardados ao sopé de uma árvore, no fundo de um rio, em um campo santo, sob a lápide de um túmulo. Nos exemplos precedentes, tive alguma dúvida relativa às origens de certas manifestações e pude pensar que muitas foram consecutivas ou decorrentes ou consequentes ao falecimento. Em vez de o acompanharem ou precederem, como aqui admitimos, quando alguém nos vem anunciar a sua morte, aparecendo-nos espontaneamente e dizem: estou morto. Parece que esta afirmação deveria bastar para convencer de tal realidade. No entanto, temos visto que tal conclusão não seria bem fundamentada, tendo tais declarações precedido ao falecimento em determinados casos. Ele está tentando manter ali o limite. Os fatos ainda, o cara estava no corpo, portanto havia ainda a pilha, né, que mantinha aquela essência que se manifestou lá. Nos exemplos que vamos estudar agora, não haverá mais dúvidas a reservar. São os próprios mortos que nos falarão numa linguagem a ser interpretada. Esta segunda parte de nossa trilogia
dá-nos a certeza de fantasmas de vivos, de aparições, manifestações de agonizantes. As páginas que se acabam de ler fizeram já pressentir que essas manifestações, essas aparições continuam para além da morte. Chegamos neste momento diante da porta do templo fechado. As investigações humanas, obteremos nós as mesmas provas de autenticidade, a mesma certeza sobre a existência real de mortos. E aí, há uma afirmação e ao mesmo tempo, entremos sem medo na arena e encaremos a face do mais arrebatador dos espetáculos. Entremos sem medo na arena e encaremos de face o mais arrebatador dos espetáculos. Os mortos retornam para dizer: estou vivo? Sabemos de hoje em diante que o homem espiritual existe, que é relativamente independente do homem material. Esse morre, o homem material morre. O primeiro, não. É isso. Sabemos de hoje em diante que o homem espiritual existe, que é relativamente independente ao homem material. Então o homem espiritual morre, o primeiro não. Eu estou invertendo aqui então, mas o homem espiritual não morre e o homem material sim. Quais são as suas manifestações póstumas? Qual é o estado ultraterrestre? Qual é o seu estado ultraterrestre? É o que procuraremos determinar na terceira parte deste trabalho. Fim do segundo volume. Observatório Flammarion, Juvisque, 26 de fevereiro de 1921. O terceiro volume trata dos fenômenos ocorridos depois da morte. Prefaciando este segundo volume, Camille Flammarion apresentou um pensamento socrático. Ninguém sabe o que é a morte, e nem se ela será o maior dos benefícios para com o homem. E apesar disto, tememo-la como se fora o pior de todos os males. Atenienses, ó atenienses, acabais de me condenar a este epílogo da vida. Acabais de me condenar, morte. A voz divina que sempre se manifestou em meu mundo íntimo, que nunca deixou de se fazer ouvir por mim durante todo o curso de minha vida, hoje estranhamente se manteve silenciosa. Então eu não me defendi. Não me defendi de meus acusadores, de meus julgadores, porque entendo que o que se sucede, o que ocorre é para um bem. Entretanto, a iniquidade, a infâmia ficarão sempre jungidos, amarradas, presas à memória, à história e à psique de meus acusadores e juízes. Submeto-me à sanção, à pena a que me foi imposto, e certamente eles também hão de submeter-se às suas condenações. É deste modo que as coisas deveriam se passar, e no meu entender, tudo acontece para o melhor. Quando a morte se aproxima do homem, tal qual se aproxima de mim mesmo, o que nele há de perecível
desagrega-se e entrega-se aos braços da natureza. Entretanto, o que há de imortal retira-se intacto. Senhor Jesus, gratidão. Camille Flammarion, gratidão. As equipes espirituais que, desde a época de Flammarion, se empenharam e ainda se empenham em mostrar-se, em revelar-se, em fazer com que as lápides tenham voz e vez junto às nossas ilusões, quando na veste carnal, e dizer-nos, revelar-nos, mostrar-nos, impondo-se e dizendo: você é um ser imortal, revestido temporariamente de um véu que nos permite a inocência e a ingenuidade infantil, tendo o mérito das próprias decisões, das próprias buscas, dos próprios esforços, porque certamente, em meio a 30 bilhões de almas, agora, 10 de março de 2022, 9 bilhões aproximadamente dessas almas estão matriculadas na Escola da Carne, em um momento de transição planetária, em um momento grave, em que as vibrações do próprio planeta estão se promovendo, aonde muitos dos corpos estão despreparados para essa nova vibração, que certamente estará mergulhada nessa atmosfera de alta espiritualidade, de percepções extrafísicas, de recursos esparramados de todos para todos, aonde a hipocrisia, a deslealdade, a falsidade para consigo próprios não será mais possível. Nós vemos um caso de Flammarion, onde um indivíduo está soterrado em uma trincheira e a sua preocupação é um irmão em outro país que está pensando em suicídio. Ele está para morrer, ele está preocupado com a morte do outro irmão pelo caminho covarde, louco, ingênuo, covarde, repetindo mais uma vez, do suicídio. Como ele está a aceitar a própria morte devido à explosão de um morteiro, de uma granada, de um artifício de grande impacto, embora esteja nas fileiras da guerra, da batalha, do mata ou morre, mas ele não busca a própria morte. E o irmão, no outro lado do planeta, pensando em suicídio, isso tudo naquele instante em que ele tem a segurança de que vai morrer. Está soterrado, falta-lhe o ar, o peso da terra, o peso dos detritos sobre seu corpo. E nesse instante,
Ele que está há muitos anos, muito tempo longe do irmão, toma conhecimento de que o irmão está para se matar, porque está se saindo mal nos negócios, nos seus projetos de vida. Então, ele, aproveitando as últimas energias do seu corpo, se desdobra e vai procurar um irmão mais abastado, que ele chama de padrinho de todos os outros, e vai socorrer, pedir ajuda. Ele se materializa e conversa e diz para socorrer o irmão que está lá naquela outra parte do planeta. Ele não está pedindo ajuda para si mesmo, ele não está informando da própria morte. Então veja bem os recursos, quando a gente está se desprendendo do corpo, dos recursos que nós temos, e no entanto é uma proporção de 1:7 a quantidade daqueles que estão matriculados aqui na Escola da Carne, sob o véu do esquecimento. Veja o quanto é importante a nossa presença aqui nesse orbe, presos ao magnetismo do Sol. É aqui que temos determinadas facilidades que, muito embora no plano espiritual os nossos recursos sejam multiplicados a 100 por 1, a 1000 por 1, é aqui que nós precisamos estar. Então, não ao suicídio, não ao autocídio, não à fuga covarde. Por que então estamos tão limitados quando estamos aqui matriculados para que determinados valores sejam sobejamente despertados? O amor a si próprio, o respeito a si próprio, o investimento em si próprio, investimentos com vida ad eterno, investimento com vistas ao ser imortal que somos no corpo, neste personagem que estamos por um período mais ou menos longo, mais ou menos saudável, mas com vistas ao crescimento do ser imortal que nós somos. Gratidão a Ti, Jesus, por mostrar os nossos potenciais em sua vida de Avatar, de Sananda, de Verbo encarnado, de caminho, verdade e valores permanentes, descedentando-nos e alimentando-nos com um material que não nos permite sentir mais fome e sede, onde o vazio existencial se esvai. E a sua mensagem: amar incondicionalmente, dar-se a chance de seguir adiante, perdoar-se incondicionalmente e, portanto, perdoar ao outro incondicionalmente, saber-se fagulha da grande fogueira do Criador, tendo todos os potenciais do Criador proporcional ao progresso que vamos reavivando. O que tem no átomo tem no macrocosmo. O que tem no macrocosmo tem no átomo. O todo está na parte, assim como a parte está no todo. A ressonância
faz-nos entender este mecanismo. Uma corda vibrátil faz ressoar outra corda. O marchar de um grupo de soldados, isso aconteceu com Napoleão, o ressoar do pisar daquele grupo de soldados fez com que uma ponte caísse. Os engenheiros mostram que essas pontes suspensas, de acordo com o vento, com a maneira com que ela vibra, faz com que se esfacele todo aquele conjunto aparentemente. Quando os discípulos estavam conversando com o Mestre Nazareno e olharam para o templo de Salomão, olha, Mestre, que pedras, que firmeza, que... Em verdade vos digo que não restará pedra sobre pedra. E depois, a lança com que atravessou o peito de Jesus, quando ele estava em agonia, lá na cruz, a lança de Longinos, tem uma história curiosa. Quando um dos conquistadores posteriores do mundo, um desses grandes, não sei se é Alexandre ou um outro, chega próximo ao muro ou à fortificação deste templo, o soldado, quem estava na posse dessa lança de Longinos, dá um toque naquelas pedras e basta o toque daquela lança que feriu Jesus, naquelas pedras tudo aquilo se desmorona. Então, uma visão profética e ao mesmo tempo uma ligação do que ele falou com o que foi utilizado no corpo dele, desmorona tudo aquilo lá. Como ele poderia saber disso? Nós vemos casos das chamadas profecias. Aquela russa que perdeu a visão numa tempestade de areia, Babaganda, uma coisa assim, fazendo previsões até 2030, até o ano 3000, parece. E tantos outros. Os profetas da Bíblia, dizendo da vinda do mensageiro do Pai, e Jesus cumprindo tudo aquilo com exatidão. E Pedro, quando procura defendê-lo, quando ele estava lá no Monte das Oliveiras orando, e corta a orelha do soldado Malco, embainha a tua espada, Pedro. Você não sabe que se eu quisesse, bastaria eu orar ao Pai para que Ele enviasse legiões de anjos. Tantas e tantas vezes Jesus saiu de situações embaraçosas, ele subia um monte, aquele grupo de pessoas, e seguindo ele, tentando acabar com a vida dele, e de repente ele retorna no meio daquelas pessoas e ninguém o vê. Como? Ele podia fazer o que ele quisesse, ele podia mudar a própria história dele, mas aquele era um projeto maior. Então, à medida que nós descobrimos esses nossos potenciais de deuses, vós sois deuses, aquilo que eu faço, podeis fazer e muito mais, se o quiserdes. Há um convite para que esta chama crística que está em todos nós, então daí a razão de nós
olharmos uns para os outros em reverências, desde o último dos homens ao mais venerando, porque ali há a chama crística. Não nos cabe julgar. Cada um de nós há de se entreter com o próprio Criador e haveremos de responder por cada um de nós dos atos. Como todos somos imortais, cada qual a seu modo, a sua hora, seu instante será despertado, assim como Paulo de Tarso. E aí iniciaremos o nosso mediunato, sermos um com Cristo, assim como Ele o é no Pai. E assim resgatarmos os nossos atropelos, nossos embaraços, os nossos tropeços durante essa nossa caminhada. Tudo vai sendo levado, adiado, por graça divina. Pacientemente, o Senhor da vida nos aguarda o despertar. E o que fazem esses, como Camille Flammarion, Gustave Gelei, Ernesto Bozan, Alexandre Kissakov, Comandante Albert de Rochas e tantos outros nomes? Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Pedro Augusto, da plataforma de oração, senão mostrar-nos que a vida segue adiante. Hélio Couto e canalizar e mostrar a naturalidade com que cada um de nós pode interagir com o mundo espiritual, como alunos que estudam várias línguas. Continuamos a ser a nós mesmos, mas, no entanto, tendo este recurso, uma enciclopédia, contendo emoções, pensamentos, impulsos, todas as características necessárias desses caravaneiros que nos antecederam, com seus equívocos, com seus acertos. Sugerindo-nos, mas não nos impondo, o melhor a fazer. Por que negar tudo isso? Por que desprezar tudo isso? O Pai Celestial nos ama e por amor nos tolera, todos nós. Não fosse a paciência do Pai Celestial. Uma vez eu vi um comandante da rota de São Paulo, na sua época, dizer o seguinte: quem perdoa é Deus. O nosso serviço é proporcionar esse encontro. Ou seja, estão ali para despachar o indivíduo para juntar a Deus, para que ele julgue e perdoe. Então veja bem que posicionamento totalmente diferente. Não estamos julgando o pensamento do comandante. E nas guerras, onde se está embirrado com a postura de determinados comandantes que nunca vão à guerra, sempre estão atrás de suas mesas, covardemente, cheio de boas intenções, e quem vai à guerra são os nossos filhos, somos nós mesmos. E voltamos, quando voltamos, todos estropiados. Então, cada um responde
por si. Se o Pai Celeste zela do último dos vermes nas reentrâncias abismais, como entender tudo isso? Crianças que nascem defeituosas, com problemas mentais, com problemas físicos, pessoas enganadas, uma vida toda pelo parceiro, pela parceira, por seu grupo político, por seu grupo religioso. Nós temos que despertar. Os abusadores só são abusadores porque permitimos que fôssemos abusados. O Pai Celestial sabe de tudo, e nos permite errar, e errar, e errar, e errar. Mas a contabilidade tem que ser fechada. Antimatéria, negatividade estão sendo agregadas cada vez que nós erramos. Mas somos eternos, somos imortais e hoje mais do que nunca. É jogado na nossa cara esta realidade da imortalidade. Não há como nos esquivarmos desta compreensão. E se somos imortais, se já erramos muito e continuamos querendo continuar errando, seremos as futuras vítimas dos abusadores, tal qual nós mesmos estamos abusando e abusamos anteriormente, servindo para outros observadores analisarem se é justo fazer com o outro que não quer para si próprio. Há uma contabilidade que se fecha. Agradecemos a Ti, Pai amado, por tanta paciência para conosco e nos mostrar que somos Teus filhos, somos co-criadores, criamos a realidade que desejamos, a favor de Suas orientações, da Sua política do reino, amar, 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 ou agirmos contrário ao amor e respondermos por nossos atos. Dentro da complexidade que criamos para nós mesmos.